Olá, bem-vindos ao episódio número 8 do Liceu 21 e hoje não vamos ter nenhum entrevistado, hoje não vamos fazer nenhuma entrevista. Se bem se lembram, nos primeiros episódios eu mencionei que um dos objetivos deste canal seria não só falar com agentes do ambiente de ensino, mas também fazer algumas apresentações e algumas demonstrações do que as várias plataformas tecnológicas têm para oferecer às escolas, aos colégios, por forma a facilitar a introdução da tecnologia nesses ambientes. Por isso hoje vou fazer aqui duas apresentações. Vou fazer a apresentação da aplicação Sala de Aula e vou fazer a apresentação da aplicação TPC. Estas duas aplicações trabalham em ambiente Apple. Eu vou falar de outras plataformas também, mais tarde. Neste momento estou a começar pela Apple porque é aquela onde eu me sinto mais à vontade, é aquela com a qual tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, por isso é onde eu me sinto mais à vontade. Estas duas aplicações, eu não vou entrar pela vertente pedagógica da sua utilização, vou apenas apresentar as aplicações. Eu não quero entrar pelo caminho pedagógico, eu não sou professor, não tenho experiência nessa matéria, por isso vou sim fazer uma apresentação destas duas aplicações. Já tenho aqui 3 iPads, um iPad do professor e o iPad de 2 alunos, ok? Por isso esta apresentação será feita com o iPad a funcionar como professor e 2 iPads a funcionarem como os iPads dos alunos, ok? Mas não vou perder aqui mais tempo com a apresentação. Venham comigo e vamos ver como é que funciona a aplicação Sala de Aula e a aplicação TPC. Bom, e aqui temos então o primeiro iPad, este é o iPad do professor. Nós não vamos falar como é que os iPads foram configurados, vamos deixar isso para um outro vídeo, mas o importante é perceber que no iPad do professor tem que estar a aplicação Sala de Aula. O professor a dar um toque na aplicação Sala de Aula, automaticamente deverá haver configuradas as suas turmas. Neste caso temos aqui 2 turmas mais ou menos reais e depois ali uma turma teste que eu há pouco estive a experimentar num outro contexto. Percebam que esta aplicação é para ser usada em ambiente de sala de aula. O professor tem o seu próprio iPad, os alunos têm os seus próprios iPads. O professor, se der um toque, por exemplo, ali na turma do 8º ano, imediatamente consegue perceber quais são os seus alunos, não teve que se preocupar com isso, e tem imediatamente também o feedback visual de quais são os alunos que neste momento já estão com os iPads prontos a trabalhar. Quer a Elsa, quer o Fran já estão online, a Elsa com o ecrã principal ligado, e o professor consegue ver, e o Fran com o ecrã desligado e o professor consegue ver. Por outro lado, se olharmos ali para cima para a barra de ferramentas, temos várias opções que o professor poderá utilizar durante a aula. Se dermos um toque em abrir, por exemplo, o professor pode abrir aplicações nos iPads dos alunos. Por qualquer razão, quer que os alunos naquele momento se foquem naquela aplicação e o professor consegue ter esse controle e automaticamente a aplicação fica aberta nos iPads dos alunos. Por outro lado, se o professor, por exemplo, der um toque ali na opção navegar, pode encaminhar os alunos para, por exemplo, um curso no iTunes U, para um determinado livro que possam estar na aplicação Livros ou inclusivamente para um favorito do Safari. Basta que o professor tenha guardado esse favorito no seu próprio iPad, basta navegar até esse favorito dentro da aplicação Sala de Aula e, como podem ver nos iPads dos alunos, esse link foi aberto automaticamente. É uma das outras opções que esta aplicação também permite fazer. Imaginem agora que, por exemplo, os alunos estão distraídos, se calhar decidiram começar a jogar um jogo e o professor, como conseguem ver aqui no iPad do professor, tem constantemente o controle visual e o feedback visual sobre o que é que os alunos estão a fazer. Então, temos a possibilidade ali na terceira opção, ocultar, em que os iPads voltam ao ecrã inicial. Qualquer que seja a aplicação que esteja aberta, é ocultada pelo professor a partir do seu próprio iPad. Se a coisa estiver a correr mal e os alunos estiverem num dia particularmente irrequieto, os professores podem, inclusivamente, a partir da aplicação Sala de Aula, bloquear os iPads dos alunos. E mesmo que o aluno tente carregar no botão Home para desbloquear os iPads, não vai conseguir enquanto o professor não der essa autorização. Aqui, neste caso, quer o iPad da Elsa, quer o iPad do Fran, estão bloqueados enquanto o professor não o desbloquear. E pronto, basta dar um toque em desbloquear e os iPads ficam desbloqueados. Uma das outras opções que o professor tem a possibilidade de aceder é a opção ecrãs. Como podem ver,
o iPad deixou de ter a fotografia de cada aluno e passou a ter uma visão geral sobre todos os iPads que estão na sala. No caso, por exemplo, da Elsa, eu poderia escolher a Elsa e depois executar alguma ação, mas ainda antes disso, posso-vos mostrar, por exemplo, que o professor vai ter um feedback visual da próxima ação da Elsa. Imaginem que, por acaso, estão a pensar que um determinado aluno está a fazer algo que não deve, o professor consegue ter sempre esse feedback visual e um bocadinho mais genérico. Assim que o Fran ativou o ecrã principal e foi para a aplicação mensagens, o professor do lado do seu iPad também teve esse feedback visual disso a acontecer. Por outro lado, a aplicação permite também ter um feedback individualizado. Se vocês quiserem prestar atenção a um determinado aluno, basta selecionar o aluno e dar um toque em ecrãs e passam a poder ver também no vosso iPad tudo aquilo que o iPad desse aluno está a fazer ou o que é que esse aluno está a fazer com o iPad. Por outro lado, o aluno terá sempre um feedback visual de que o professor está a observar o seu iPad através daquele iconezinho de AirPlay ali no canto superior direito. Para além disso, todas aquelas opções que nós tivemos a ver para toda a turma são possíveis de executar também e de forma individualizada. Se vocês repararem, basta eu dar um toque na Elsa, no botãozinho da Elsa ou no ícone da fotografia da Elsa e tenho a possibilidade de replicar todas aquelas ações que temos visto até agora, mas em exclusivo para aquele aluno. Por exemplo, eu posso usar ali a opção abrir uma aplicação. Imagine que quero focar a atenção da Elsa numa determinada aplicação, mas só a Elsa, não quero os outros alunos, por qualquer razão. Eu posso inclusivamente bloquear essa aplicação no iPad da Elsa. Eu só quero, por exemplo, neste caso, que a Elsa só utilize o Keynote. Automaticamente a aplicação Keynote irá ser aberta no iPad da Elsa. E mesmo que a Elsa tente sair da aplicação, vocês não estão a ver, mas se a Elsa estiver a carregar no botão Home, não vai conseguir sair da aplicação Keynote enquanto o professor não desbloquear o iPad. É uma forma mais ou menos controlada de focar a atenção de um aluno ou de vários grupos de alunos, como vamos ver mais à frente. Pronto, e assim que o professor desbloquear o iPad, a Elsa já vai poder carregar no botão Home e voltar ao seu ecrã inicial. Por isso, isto pode ser feito em termos genéricos, como pode também ser feito em termos individuais. Encarem esta aplicação como mais uma ferramenta que o professor tem para transformar um pouco a sala de aula e o seu próprio papel. É um papel extremamente importante, mas diferente. Esta aplicação permite efetivamente isso, direcionar o foco dos alunos. Imaginem, por exemplo, isto que agora está aqui a acontecer, eu estou a criar um grupo e aquilo que fiz no iPad da Elsa, neste momento vou separar a turma por grupos. Tenho neste momento no grupo 1 3 alunos, e agora vou criar mais um grupo onde vou colocar mais 3 alunos e vou direcionar ou focar a atenção desses alunos para 2 aplicações diferentes. O tema até pode ser o mesmo, mas eu quero despertar competências diferentes em cada um destes grupos de alunos. Por isso, por exemplo, no caso aqui do grupo do Fran, o que eu vou fazer é abrir uma determinada aplicação, como fiz há pouco no iPad da Elsa. Neste caso do grupo do Fran, quero que a competência a ser estimulada é a competência da escrita, por isso vou bloquear o iPad na aplicação Pages, por exemplo. Em simultâneo, no grupo 1, o que eu vou querer fazer, não quero a competência escrita, quero sim a competência de produzir apresentações. Então, para todos os iPads que estão no grupo 1, o que eu vou fazer é bloquear os iPads na aplicação Keynote, como há pouco fiz, mas em exclusivo para a Elsa. Neste caso, os outros iPads que fazem parte do grupo iriam ter o mesmo comportamento. E mais uma vez, o professor terá sempre o controle sobre o que está a acontecer, não só visual, mas também sobre quais as aplicações que cada aluno ou grupo de alunos pode utilizar a um dado momento. Mais uma vez, não quero tornar-me repetitivo, mas isto serve apenas para o professor ter mais controle sobre a sala de aula. Não quer dizer que use todas as opções, mas elas estão aí e é uma ferramenta extremamente útil e que, acima de tudo, pelo aquilo que eu tenho percebido e da minha experiência, dá mais confiança ao professor por poder ter controle sobre o que está a acontecer nos iPads.
É, a meu ver, talvez o ponto mais forte desta ferramenta. E pronto, já desbloqueei os 2 iPads e eles estão prontos a trabalhar de forma autónoma pelos alunos. Quando o professor decidir terminar a aula, acabar uns 50 minutos, ou uns 60, ou o tempo que durar a aula, o professor basta dar um toque em terminar a aula e tem um resumo das aplicações que foram utilizadas e, inclusivamente, tem o detalhe por aluno. Por exemplo, eu consigo perceber quais foram as aplicações que o Fran esteve a usar e durante quanto tempo ao longo desta pequenina demonstração que aqui estive a fazer. Por isso, são várias as opções, são várias as possibilidades. É uma aplicação extremamente interessante que pode ser usada em ambiente de sala de aula. E pronto, esta aplicação é a aplicação Sala de Aula, relembro. E agora vamos passar à outra aplicação que eu gostava de vos mostrar, é a aplicação TPC. Deixem-me só ressalvar que a aplicação Sala de Aula apenas está instalada no iPad do professor, ao contrário da aplicação TPC, que tem que estar instalada, como podem ver, na aplicação, quer dos alunos, quer do professor. E porquê? Porque na prática o que esta aplicação permite fazer é enviar trabalhos para os alunos. A aplicação, o foco dela é de funcionamento assíncrono, mas vão ver que ela também pode ser usada de modo síncrono. As coisas não acontecem de forma imediata, por isso é que ela está preparada para trabalhar de forma assíncrona, mas ainda assim funcionam rapidamente o suficiente para que eu possa fazer aqui esta demonstração. Mais uma vez, as turmas aparecem no iPad do professor de forma automática e agora o professor pode criar um novo trabalho. O trabalho pode ser direcionado para uma turma, ou para várias turmas, ou para vários alunos. Também já os alunos estão a ver a sua própria aplicação TPC, isto feito por eles, não foi o professor que, neste caso, agiu sobre os iPads dos alunos. Eu só abri estas aplicações para vocês verem o feedback visual do que vai acontecer quando o professor criar um trabalho. Como eu vos dizia, eu posso escolher uma turma ou alunos em particular dessa turma, neste caso, para facilitar, vou escolher a turma inteira. Posso ter uma data limite de entrega deste trabalho e posso então começar a construir o trabalho. Por exemplo, há pouco aquele link que vocês viram no Safari era relacionado com a polaridade magnética, então por que não trabalhar um pouco em ambiente assíncrono, no TPC destes alunos, relativamente ao mesmo tema, polaridade magnética. Damos um título ao trabalho, damos aqui algumas instruções, neste caso, pronto, vou tentar aqui fomentar um bocadinho a criatividade dos alunos relativamente ao tema. Esta parte agora é aqui um bocadinho mais chata, em que eu estou a escrever e a falar ao mesmo tempo, vejo, quase não me engano. Mas pronto, como veem aqui, na tentativa de fomentar a sua criatividade e as suas competências diferenciadas e variadas, eles podem construir o trabalho como quiserem. Pode ser um filme, pode ser uma apresentação, pode ser um texto, pode ser... o que é que pode ser mais? Pode ser áudio, por exemplo. E pronto. Então, e agora o professor vai... para além disso, deixem-me só aqui acabar de escrever o que quiser. Pronto. E agora vou direcionar, dando-lhe um toque em atividade, pedir atividade, vou direcionar para o tal link que mencionei durante a aula. Desculpem, não é hiperligações, mas sim marcadores, porque é o marcador do Safari. E desde que ele esteja gravado no meu iPad do professor, posso enviar para o aluno. E pronto, vou publicar. E quando eu der um toque em publicar, lá está, isto é assíncrono, por isso vai demorar um bocadinho a chegar aos iPads dos alunos, mas olha, até nem demorou assim tanto, o iPad da Elsa já viu o trabalho e o iPad do Fran também. Para além disso, esta aplicação TPC está integrada de forma automática com outras aplicações. O que é que eu quero dizer com isto? Vou criar aqui uma outra tarefa. Neste caso vou integrar, e vocês vão perceber o que é que significa isto da integração, vou integrar com a aplicação Swift Playgrounds, que é relacionada com programação ou com iniciação à programação. E se eu der um toque em aplicações, eu posso escolher, por exemplo, um determinado capítulo dessa aplicação. Vejam, automaticamente, compondo um comportamento na aplicação Playgrounds,
Isto foi traduzido para brasileiro, eu gosto mais de trabalhar em inglês por causa da tradução para brasileiro, mas qual é que é a diferença aqui nesta aplicação? É que o término da tarefa vai ser efetuado de forma automática pela própria aplicação. Ok? Neste caso, o iPad da Elsa vê que a tarefa ainda não foi acabada. Assim que a Elsa dá um toque naquele link, automaticamente a aplicação Playgrounds irá abrir na exata tarefa que eu gostava que ela concluísse. E o que é interessante nesta integração entre aplicações? É que imaginem, a Elsa ainda não acabou a tarefa, mas podia tentar dar aqui a volta ao texto e, mesmo sem acabar a tarefa, pode ir outra vez ao seu TPC e, olha, vou dizer ao professor que já acabei. E vou dar ali um pisquinho e agora vejam o que é que acontece. O pisquinho desaparece e do lado do professor não há qualquer tipo de feedback. Ou seja, enquanto a Elsa não terminar a tarefa, o sistema não responde ao iPad do professor como a tarefa tem sido concluída, mesmo que a Elsa tente 1, 2, 3 vezes enganar o sistema. Mas pronto, a Elsa agora quer fazer o outro trabalho da polaridade magnética e assim que dá um toque na sua atividade, como é de esperar, o Safari irá abrir naquele link que o professor enviou. Mas vocês se lembram, a atividade incluía envio de um documento para o professor, mas esse envio não está disponível. Eu fiz de propósito para que vocês percebam que quando estamos a criar o trabalho, temos também que pedir um elemento ao aluno se quisermos que ele envie de volta algum trabalho. Por isso basta dar um toque em pedir elemento, podemos renomeá-lo, eu não vou fazê-lo aqui por uma questão de brevidade, e automaticamente o trabalho é publicado e nos iPads da Elsa e do Fran irão ver essa atualização. Então sim, agora a Elsa poderá fazer alguma coisa para enviar para o professor. A Elsa vai optar por fazer uma pesquisa na internet, encontrar um determinado documento, por exemplo, que ela até já tinha pesquisado antes, e decidiu, por exemplo, fazer um screenshot e depois fazer um markup desse screenshot e enviar para o professor. E é exatamente isso que ela irá fazer. Ela até já sabe onde é que está o documento porque já fez esta pesquisa antecipadamente, que é uma muito boa aluna, a Elsa. E o que irá fazer é um screenshot deste novo documento. Para fazer um screenshot basta dar um toque no botão Home e no botão de bloqueio ao mesmo tempo. A Elsa sabe fazer isso e assim que a Elsa fizer isso, tem a possibilidade de depois de dar um toque nesse screenshot e agora fazer o crop do documento para a área que a Elsa pretende. Vejam, ela domina completamente a utilização do iPad e agora vai sublinhar usando aqui os marcadores de markup que estão disponíveis no iPad e vai sublinhar com um marcador a área mais importante que ela achou relevante para mostrar ao professor. Ok? Está a sublinhar. Perfeito. E agora vai clicar no OK para guardar o documento. Este documento vai ficar guardado nas fotografias e se a Elsa voltar à aplicação TPC, vai poder então dar um toque em fotografias e adicionar esta última fotografia que tirou. Depois basta dar um toque em concluído, naquele botãozinho, naquele check mark, dá um toque de concluído também no link que o professor enviou, deixa de ser um trabalho que está por entregar e o professor, de forma assíncrona, isto não vai ser imediato, vão ver, mas irá ter acesso não só ao documento, mas também à informação de que os alunos ou aquele aluno já terminou a tarefa. Como veem, um aluno acabou e se fizerem aqui agora um refresh à informação, vão ter inclusivamente acesso ao documento da Elsa. Basta dar um toque e vejam o documento tal e qual a Elsa enviou. Toda esta informação está a ser guardada no iCloud, porque é necessário ter uma Apple ID em cada um destes iPads. Iremos falar disso depois num outro vídeo, mas neste caso tudo está a ser guardado no iCloud de cada uma destas contas. E pronto, foi uma breve apresentação do que são estas duas aplicações, uma para controle de sala de aulas, outro para envio de trabalhos para os alunos de forma assíncrona, mas como viram, até com relativa facilidade se consegue fazer de forma síncrona também.
E pronto, chegou ao fim o episódio. Espero que tenham gostado deste episódio diferente, desta apresentação destas duas aplicações. E pronto, consegui manter isto conciso. Mais uma vez, isto não foi uma demonstração, foi mesmo uma apresentação. Por isso é que eu decidi estender um pouco mais aqui também a duração desta apresentação. Podia ter feito isto de forma mais faseada, mas acho que assim depois perdia o envolvimento e perdia o fio condutor daquilo que queria mostrar. Por isso, se tiverem interesse, pesquisem acerca da aplicação Sala de Aula e aplicação TPC. Não se esqueçam que funciona apenas em ambiente Apple. Ok? Tchau e até para a semana!